Só tenho de fingir que isto é um podcast porque eu fico sempre mais nervosa quando são vídeos do YouTube, mas eu tinha prometido que ia gravar um videocast em breve e achei que era a altura ideal, por isso vamos ver como corre. Vai ser um bocado tenso, mas vai correr bem. Acho que vou começar. Vou só fazer alguns disclaimers no início, porque eu não sei se isto vai ter cortes. Normalmente os meus episódios do podcast não têm nenhum corte, mas lá está, eu não estou habituada a ter uma câmera apontada para mim, por isso provavelmente vão haver alguns cortes. A luz também não é melhor, tem estado dias muito cinzentos, mas eu tentei aproveitar o dia em que o sol abriu um bocadinho para gravar este vídeo. Espero que gostem, que esteja tudo bem e vamos começar. Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouro sobre Azul, que hoje é em formato videocast. Eu decidi escolher este formato para este episódio. Há uns tempos eu tinha posto no Instagram, perguntado se vocês queriam que eu fizesse um episódio do podcast em vídeo e por isso está a acontecer. Ele vai estar disponível quer no YouTube, quer no Spotify, no SoundCloud, por isso, para quem não gostar tanto de vídeo, pode continuar a ouvir no Spotify. Para os que preferem o vídeo, também têm a opção desta vez e quem sabe se correr bem vá fazer mais vezes. Mas eu decidi fazer isto hoje porquê? Porque eu fiz 21 na semana passada, faz exatamente amanhã, de quinta-feira, eu estou a gravar isto na quarta, faz amanhã uma semana, fiz no dia 28 de janeiro, fiz 21 e achei que era giro trazer-vos um vídeo que é o 21 coisas que eu aprendi com 21 anos. É claro que não são tudo coisas que eu aprendi só com 20 ou com 21 ou... Pronto, nos últimos tempos são coisas que uma pessoa vai aprendendo com a vida, mas ainda assim achei que era giro. São vídeos que eu adoro ver nos outros canais e de outras pessoas, mesmo em formato podcast, por isso eu achei que era giro também trazer para aqui, porque eu já fiz um quando fiz 20 anos, mas pronto, isto é um update e é uma coisa que eu gosto de fazer e que talvez vá fazendo mais vezes. Enfim, acho que podemos começar. Eu vou tentar não me alongar muito a explicar cada tópico, porque eu tentei reunir 21 e 21 parece muito, mas na verdade é pouco, porque nós aprendemos tanta coisa ao longo da vida e ainda bem, estamos sempre a aprender, que faltam tópicos que eu gostava de ter aqui, mas que não tenho, mas que no fundo acabam por estar englobados em outros tópicos maiores. E acho que é esse tipo de batota que toda a gente faz, é escolher assim chavões que englobam várias coisas. Mas pronto, vamos começar. Lá está, vou tentar não me alongar, porque normalmente os meus episódios do podcast têm muito tempo e não sei como é que vai ser em formato vídeo, por isso não sei se a minha câmera vai aguentar, que ela normalmente para de gravar a meio e isso de certeza que vai acontecer, por isso eu se calhar vou ter de ir desligar e desde já eu peço desculpa, desligar não, vou ter de ir voltar a pôr a gravar. Desde já eu peço desculpa a quem está a ouvir em áudio porque vão sentir se calhar uma diferença, não estou habituada. E eu vou tentar focar-me mais no microfone porque sinto que sai naturalmente quando estou a pensar que isto é um podcast e não a pensar que é um vídeo, mas esta introdução já vai mesmo longa. Agora sim, acho que vou começar, acho que são todos os disclaimers feitos e sim, vamos começar. Ok, o primeiro ponto que eu tenho aqui foi que eu aprendi imenso este último ano a relativizar. Isto foi mesmo uma aprendizagem recente, eu tinha muita dificuldade em relativizar as coisas, em olhar para as coisas de uma perspectiva diferente e eu era um bocado dramática e dramatizava tudo o que acontecia e eu sinto que aprendi muito a levar a vida com mais calma, a relativizar e a perceber que tudo tem uma solução, que mesmo aquelas coisas que parecem mesmo complicadas, chatas, que nos acontecem e nós não estamos à espera, que têm uma solução. É um bocado assim que eu tenho tentado pensar e já não me sinto que me preocupo com tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa e eu sinto que tenho aprendido a controlar isso. É claro que isso continua intrínseco a mim, mas de uma forma que eu consigo controlar e que acaba por ser mais leve para mim. E isso é muito bom porque dá uma leveza à maneira como eu vivo o dia a dia e como eu encaro as coisas que não tem preço. Eu sinto-me muito mais tranquila e acho que as pessoas que convivem comigo diariamente também notam muito isso e isso é ótimo. A segunda coisa que eu tenho aqui no meu caderninho que eu aprendi com 21 foi que não consigo controlar tudo e a não ter expectativas. Lá está, eu também já falei disto imenso no podcast. Eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo sob controle, de ter mão em tudo o que eu faço e de ter tudo com prazos, agendado. No fundo, ter tudo bastante organizado para eu também me conseguir organizar a mim própria e, obviamente, que isto é um clichê, mas em 2020 aprendemos que não temos nada controlado,
que de repente pode vir uma pandemia e mudar tudo, todos os nossos planos, a maneira como nós queríamos que as coisas acontecessem. E sem dúvida que foi uma grande lição ter percebido que eu não posso ter mão em tudo e isso é bom. É o facto de eu não conseguir controlar tudo à minha volta, deixar às vezes simplesmente as coisas acontecer e também não criar tantas expectativas, não ter a expectativa quer na vida, quer em pessoas, não esperar tanto das pessoas. É claro que ninguém é perfeito e as pessoas vão-nos sempre desiludir e nós também se calhar desiludimos as pessoas. Acho que isto é um bocado normal, ninguém é perfeito e toda a gente acaba por errar a certa altura da vida, mas é preciso, não criar expectativas, perdoar as pessoas no geral, sermos pessoas mais pacíficas, tranquilas, sim mesmo de chill, que vamos relativizar aqui as coisas, isto é um bocado ligado com o primeiro tópico, mas sim, no fundo é isso, é não criar expectativas, ter objetivos, mas não criar expectativas de tudo. É claro que há expectativas boas, mas convém serem expectativas realistas e... Ai, meu cabelo estava todo mal agora. E isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer, que é as expectativas que eu criar que sejam minimamente realistas e objetivos concretos e reais. A terceira coisa que eu aprendi é que não há caminhos certos ou errados, ou seja, há várias formas de viver a vida e várias formas de ser feliz, porque eu sinto que vivemos ao longo da nossa vida com a ideia de que todos temos de seguir o mesmo caminho, de entrar na faculdade ou no curso X àquela idade, sair da faculdade com aquela idade, e por acaso eu até tenho sido uma pessoa bastante regular no que diz respeito a prazos que devemos cumprir, entre muitas aspas, mas eu sinto que estou a entrar numa fase da minha vida onde agora é que não há mesmo uma resposta certa ou uma resposta errada, porque eu estou a acabar o último ano de licenciatura, vou começar a estagiar, eu sinto que estou sempre a dizer isto, desculpem, mas lá está, eu não sei o que é que aí vem, não sei qual é que vai ser o próximo passo, por isso estou aberta a tudo e agora é que eu tenho... está a vir sol, maravilhoso. Agora é que eu tenho a certeza que não há mesmo um caminho certo a seguir e que todos eles são válidos, que todas as pessoas têm uma maneira diferente de serem bem-sucedidas e de viverem a vida. Que eu até tinha aqui apontado que, lá está, o conceito de ser bem-sucedido, que há pessoas que o associam a uma profissão, por exemplo, casar ou não, etc. Há vários conceitos de ser bem-sucedido. Eu acho que nenhum deles está errado. Temos é de respeitar o dos outros e também fazer com que os outros nos respeitem a nós, porque ninguém nos pode dizer como viver a nossa vida, principalmente a partir de uma certa idade. É claro que devemos e podemos ouvir os conselhos das outras pessoas, principalmente pessoas que tiveram outras experiências, mas quem toma as decisões somos nós, devemos responsabilizar-nos por elas e tomá-las com consciência e sem grandes medos, sabem? Porque eu também tenho tentado balançar um bocadinho esta ideia de correr risco ou ser super cautelosa, porque eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa, mas ultimamente tenho tentado mais correr riscos e soltar-me um bocadinho mais nesse sentido, porque lá está, quebrar um bocadinho o meu lado mais controlador, porque sei lá, não quero desperdiçar nada e quero mesmo aproveitar a vida. Eu sinto que os 20 são uma idade, 20, 30, em que é mesmo para aproveitar e experimentar coisas novas, não ter medo de experimentar, metermos em projetos diferentes, etc. Acho que estou na altura ideal, na idade ideal, por isso é uma coisa que eu aprendi e que ainda sei que vou aprender mais sobre isto. O quarto ponto que eu tenho aqui é não posso nem quero agradar a toda a gente. Porque eu sempre fui, ao longo da minha vida, uma pessoa que queria ser amiga de toda a gente, queria que toda a gente gostasse dela, queria lá está, agradar a toda a gente. E os meus pais e as pessoas à minha volta sempre me disseram que isso não era assim que funcionava, que nem toda a gente ia gostar de nós, mesmo que nós fôssemos boas pessoas. E isso magoava um bocado, eu não percebia, mas agora percebo e não quero mesmo de todo agradar a toda a gente, porque isso é sinal que tenho uma personalidade vincada e que nem toda a gente vai gostar. Há pessoas que vão adorar, há pessoas que não vão gostar, that's okay. E no fundo também percebi que nem toda a gente vai ser boa pessoa e que se calhar eu própria não vou ser sempre boa pessoa. É claro que eu tento, e ser boa pessoa e uma pessoa educada, acho que isso é o mínimo, não custa nada, mas perceber que, lá está, é tal história das expectativas, nem toda a gente vai retribuir isso, porque nem toda a gente se vai preocupar connosco. Não sei, isto está a ser um bocado confuso, eu apontei aqui qualquer coisa, deixem ver. Para continuar a ser boa pessoa e ajudar os outros, mas não deixar de ser simpática só porque alguém não é. Eu nunca fui assim, mas é uma coisa que eu quero manter, que é no fundo não retribuir da mesma moeda, entendem? Só porque alguém foi mal educado comigo ou um bocado antipático, eu não o vou ser só porque essa pessoa o foi.
Acho que é uma coisa que eu aprendi desde pequenina, mas que quero manter porque acho que é muito importante. Sermos boas pessoas não custa nada e diz muito de nós também. Sexto tópico que eu tenho aqui é que hábitos são muito importantes. E eu sempre fui uma pessoa de hábitos e de rotinas e às vezes contrariava um bocadinho isso e fugia à rotina, porque eu também sou uma pessoa que adora fugir à rotina, mas eu percebi que efetivamente ter rotinas e criar hábitos é mesmo importante para nós, para a nossa autodisciplina. Eu sou uma pessoa, e percebi isso com a última quarentena, não esta, que sou uma pessoa muito disciplinada, porque, por exemplo, comecei a fazer treinos diários e sozinha comprometi-me a isso, todos os dias treinava e ainda continuo a treinar quase um ano depois, todos os dias. É claro que não é sempre todos os dias, porque há fases da nossa vida em que simplesmente não dá e temos de respeitar as vontades do nosso corpo, mas, regra geral, tenho treinado todos os dias, ou já treinei, e foi um hábito que realmente mudou a minha vida por fora e por dentro também, porque eu também já vou falar disso mais à frente, mas os hábitos, no fundo, ajudam-nos a estar mais controlados e a ter mais controle sobre a nossa vida. E acho que fazem mesmo muito bem à nossa saúde mental, que também está lá em cima daquelas prioridades que devemos ter sempre em conta, porque realmente, havendo saúde mental e nós estando bem connosco próprios, tudo o resto flui muito mais facilmente e temos uma vida muito mais plena, e isso é muito bom. E acho que devemos tentar mesmo implementar mais hábitos na nossa vida. Por exemplo, hábitos mesmo simples como beber 1,5 litro de água por dia, 3 litros. Comecem devagar antes de irem para hábitos gigantes, como por exemplo fazer exercício físico todos os dias pode parecer... Ok, estão a fazer barulho. Fazer exercício físico todos os dias pode parecer um big deal para muita gente, mas lá está. Quando as coisas se inserem na nossa rotina, tornam-se muito fáceis e tornam-se quase automáticas. O nosso corpo até já faz isso de forma mesmo acorda e pensa, ok, tenho de ir treinar, e é mesmo muito automático. Eu acho que isso é ótimo. Os hábitos podem mesmo mudar a nossa vida e a nossa forma de viver. That's nice. E no fundo há uma frase que eu vi há uns tempos que diz que como é que se diz em português? Autodisciplina é o sinónimo de liberdade, ou seja, nós sermos controlados, nós controlarmos as nossas rotinas e vontades. Eu não estou a saber explicar muito bem, mas sermos disciplinados vai refletir-se na maneira como vivemos e na nossa liberdade, na liberdade de fazermos as nossas escolhas e viver. Eu sinto que desde que me tornei muito mais disciplinada e implementei certos hábitos na minha vida, que tudo corre muito melhor. A sétima coisa que eu aprendi é que energias são reais e que manifestar traz resultados. Eu falei um bocadinho disto no último episódio do podcast, mas a verdade é essa, é que eu sinto que comecei a manifestar muito mais aquilo que eu queria para o universo e que realmente isso me trouxe resultados, porque as coisas em que eu acreditava e que queria que acontecessem, que eu fiz com que acontecessem, realmente aconteceram, e que é muito o poder da nossa mente e de acreditarmos em alguma coisa que faz com que ela aconteça, porque nós não temos noção do quão poderosos nós somos. E isto das energias também é muito ligado às pessoas com as quais nós nos rodeamos, porque acho que é fácil de sentir que quando nós estamos com determinadas pessoas a nossa energia está lá em cima, e com outras pessoas, depois de estarmos com elas, a nossa energia morre e ficamos exaustos. Por isso eu também tentei rodear-me no último ano de pessoas que realmente me fazem bem e de selecionar mesmo as pessoas que eu quero à minha volta, e mesmo a nível das redes sociais, o conteúdo que eu consumo, porque isso manifesta imenso depois a nossa energia também. E se nós queremos ser pessoas todas good vibes e boas energias, temos também de nos rodear delas e ser boas energias para os outros, para também as recebermos. Eu acho que funciona muito assim. Eu sei que há pessoas que acreditam, sei que há pessoas que não. Eu acredito e já vi bastantes resultados na minha vida por causa disso. Por isso, eu quero sempre tentar ser uma pessoa positiva, não de uma forma tóxica, de uma positividade tóxica de nunca podemos estar mal, porque isso também é errado, mas lá está, acreditar que coisas boas acontecem se nós acreditarmos nelas, que muito daquilo que acontece na nossa vida pode ser controlado por nós. É claro que há coisas que não, mas essas coisas temos simplesmente de aprender a lidar com elas. A oitava coisa que eu aprendi ao longo dos meus 21 foi que aceitar o nosso privilégio não é fácil, mas é fundamental. O último ano também se falou imenso da questão do privilégio, pelas mais diversas questões e razões, e foi o ano em que eu me debrucei mesmo sobre isto e comecei a questionar-me e a pensar sobre o meu privilégio em várias coisas e também sobre a falta dele em outros aspectos, porque não sinto que seja uma privilegiada em tudo, mas no geral
eu sou uma privilegiada e sinto-me mesmo grata, e também comecei a praticar, entre aspas, a gratidão e a agradecer por tudo o que eu tenho, por tudo aquilo que eu ainda vou ter, por tudo o que eu já conquistei, pelas pessoas à minha volta, pelo sol, por coisas básicas da vida. E quando nós somos gratos e reconhecemos os nossos privilégios, também, apesar de não ser uma tarefa fácil, eu acho que faz de nós pessoas mais felizes e conscientes de nós e do mundo à nossa volta. E sendo conscientes do nosso privilégio, também somos pessoas mais empáticas e podemos ajudar o outro, pensar mais nas outras pessoas. Eu acho que se toda a gente tivesse o mínimo conhecimento do seu privilégio, que o reconhecesse e que agisse consoante esse tal privilégio, acho que o mundo era um lugar muito melhor, muito mais justo, e que certo tipo de atitudes que nós vemos que são completamente desumanas poderiam ser bastante controladas se as pessoas reconhecessem o seu privilégio e fizessem alguma coisa para mudar desigualdades sociais, etc, etc. Acho mesmo isso. Aprendi também que estar off é maravilhoso e que gosto imenso de fazer um equilíbrio entre privacidade, a minha vida privada, e aquilo que partilho, por exemplo, nas redes sociais. Acho que é mesmo importante haver esse equilíbrio, que as redes sociais são maravilhosas, eu adoro as redes sociais, mas que é mesmo importante estar off delas de vez em quando, saber controlar o tempo que lá passo e lá está, não publicar tudo. Nunca fui de publicar, mas agora tento mesmo ser mais consciente daquilo que publico e às vezes sabe mesmo bem ter. Eu acho que é mesmo bom termos esse controlo e saber que temos a consciência daquilo que publicamos e que as pessoas só veem aquilo que nós queremos que elas vejam. Acho que isso é muito bom. É quase um poder que nós temos nas nossas mãos, mas que nem sempre sabemos usar e não sei. Sabe tão bem estar desligada e só a viver. Eu fiz muito isso no meu aniversário e tive um dos melhores dias de sempre. Acho que vale mesmo, mesmo, mesmo muito a pena. Eu acho que dentro deste tópico também pus aqui que isto nos dá mesmo uma paz de espírito e que acaba por ser também um tempo que tiramos para nós, que é muito importante. Aqui fiz um bocado de batota e juntei o tempo para mim neste tópico de estar mais offline, porque automaticamente ao estar mais desligada das redes sociais e do mundo no geral, eu vou estar mais comigo mesma, estar mais sozinha, com mais tempo para mim, que também é uma coisa que eu adoro fazer, que acho que é mesmo importante, nós tirarmos tempo só para nós. E eu tenho percebido e tenho vindo a perceber que eu preciso mesmo da minha independência, do meu espaço, do meu tempo, e cada vez mais. E eu antes achava que nem era uma pessoa muito independente, mas agora tenho a certeza disso. É claro que adoro as minhas pessoas, adoro estar rodeada de pessoas, mas que também preciso mesmo muito do tempo para mim, para me recarregar e para depois estar bem com os outros e comigo mesma, com os que estão à minha volta, com a vida no geral. A 10ª coisa que eu aprendi é que eu não posso mudar o mundo todo, mas posso fazer a minha parte, e isso já é bastante, porque eu sempre tive, pronto, lá está, se vocês me acompanham, sabem que eu sempre tive muito aquele chavão de querer mudar o mundo e, ok, tudo bem, eu não posso mudar o mundo todo, mas eu posso fazer a minha parte, posso fazer pequenas mudanças e quero continuar a fazê-las. Isto muito ligado à questão da sustentabilidade, mas não só, também à empatia, à bondade, mas acima de tudo na sustentabilidade, o facto de eu ter deixado, por exemplo, de comer carne, lá está, não é que isto vá mudar o mundo, mas eu posso fazer a minha parte e isso vai ter uma consequência positiva ou não, mas acredito que seja positiva, é para isso que eu faço, no mundo e nas pessoas à minha volta. É claro que eu não posso mudar toda a gente, mas pequenas atitudes minhas podem se refletir nas pessoas à minha volta e elas próprias vão mudar outros hábitos. Eu já tive resultados desses e lá está, mudar o mundo é um conceito muito amplo, mas eu acho que se vê nas pequenas coisas da nossa vida e nas pessoas à nossa volta, naquilo que nós vamos mudar o nosso mundo à nossa volta. Eu estou sempre a fazer aspas ao longo deste episódio e quem está a ouvir não ouve, mas pronto, olhem, não sei. Vamos continuar e vou só ver, entretanto, está tudo a gravar. Outra coisa que eu aprendi, a 11ª coisa, foi que adoro fazer exercício físico e quando era mais nova eu ainda cheguei a andar na ginástica e assim, mas eu nunca fui muito uma pessoa de exercício físico e o ano passado descobri que adoro, que me faz mesmo bem. Lá está, foi um daqueles hábitos que eu implementei e que eu noto imensos resultados. Não vou falar dos físicos, mas sim também a nível de saúde mental. E às vezes quando digo fazer exercício físico não é fazer um treino super intensivo ou ir correr 8 km, como às vezes eu gosto de fazer e me sabe bem, mas às vezes simplesmente o facto de fazer uma pequena aula de yoga ou simplesmente mexer um bocadinho o corpo, dançar um bocado, fazer qualquer coisa, ir dar uma caminhada, isso às vezes é só o que nós precisamos. Nós nem sempre precisamos de um treino de alta intensidade,
Às vezes só mexer um bocadinho o corpo já faz bem e o exercício físico fez mesmo muita diferença na minha vida. É uma coisa que eu quero continuar a levar por ela fora, porque realmente é um hábito bom e acho que também veio desmistificar um bocadinho a ideia que eu tinha de que só indo ao ginásio é que eu ia conseguir mudar o meu corpo ou fazer exercício físico regularmente, mas eu acho que lá está, parte muito da nossa disciplina e de irmos aprendendo, porque eu fui aprendendo os exercícios certos, fui seguindo várias pessoas que também me ensinavam e é claro que não sou uma expert a nível de exercício físico e fitness, mas vou aprendendo algumas coisas e vou vendo os resultados. Se calhar podem dizer que é de uma forma muito mais lenta do que se eu andasse no ginásio. Não sei, porque eu acho que isso depende mesmo da força de vontade de cada um de nós. O que é certo é que eu já estou a ver resultados e não me arrependo nada, gosto mesmo muito de treinar sozinha e é possível, não precisam de muito espaço nem de imenso material. Precisam sim a força de vontade, de respeitar o vosso corpo, de também, quando não vos apetece treinar, fazerem um treino mais levezinho, porque respeitem o vosso corpo acima de tudo e lá está, também têm de insistir, não podem simplesmente o meu corpo hoje está-me a dizer que é para descansar, por isso não vou fazer nada. Não, tirem os vossos dias de descanso porque também são precisos e também fazem parte do plano de treino, mas mexam o vosso corpo, de alguma maneira, só vos faz bem, a sério. O ponto número 12, também ligado muito à saúde, é que eu percebi que preciso mesmo de dormir. E eu tenho aqui mesmo escrito a maiúsculas porque são várias as situações em que eu me apercebo que se eu não dormir um número de horas mínimas, eu diria umas 6 horas pelo menos, eu não funciono. Eu fico mesmo mal, fico com a cara... desculpem. Fico com a cara super inchada, fico cheia de borbulhas, fico... Sei lá, eu não fico eu, a minha cara parece que até fica toda desconfigurada, isto é mesmo estranho, mas é verdade, o meu corpo não gosta que eu durma pouco e reflete-se em várias coisas. Eu sinto mesmo que preciso dormir aquelas horas, já para não falar depois no meu humor no dia a seguir, eu não funciono, preciso mesmo dormir e também aprendi muito nos últimos tempos sobre o quão importante é dormir para tudo, para a nossa saúde, para a nossa memória, enfim, para tudo. O sono é mesmo importante e é uma coisa que eu cada vez valorizo mais, por isso... Ninguém mexe nas minhas horas de sono porque são sagradas. A 13ª coisa que eu aprendi é que comer bem faz-me sentir mesmo bem e isso inclui não me culpar por uma comida menos saudável, aqui entre muitas aspas, que eu coma, porque há muito aquela ideia de associar os alimentos a algo bom ou a algo mau e eu acho que alimentos são alimentos, devemos comer de tudo, ter uma alimentação maioritariamente saudável, mas não rejeitar nada e também comer, não nos privarmos de nada só porque faz mal, lá está. E lá está, é ir comendo de tudo, ter uma alimentação controlada, porque a partir do momento em que nós nos permitimos comer certas coisas, lá está, não nos culparmos por comermos determinado alimento que não é considerado tão saudável, porque tudo faz parte, temos de comer tudo, há fome emocional, sim, tem de ser controlada, sim, mas pronto. Eu até gostava de falar disto um dia melhor no podcast, até com alguém. Melhorar a minha relação com a comida foi um aspecto fundamental, quer a nível físico, quer também a nível, e principalmente a nível emocional e psicológico. 14ª coisa foi que, isto é um clichê também, mas aprendi que dizer que não é tão ou mais importante do que dizer que sim, porque lá está, sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade em dizer que não, sim, a dizer que não, dizia sempre que sim a tudo, que queres experimentar isto? Sim, queres fazer isto? Sim, podes me ajudar aqui? Sim. E tenho aprendido a dizer que não, a respeitar-me mais a mim, porque acho que isto passa mesmo muito por uma questão de respeitarmos as nossas vontades e aquilo que nós queremos, de nos pormos mais vezes em primeiro. E é claro que é bom sermos altruístas e ajudarmos os outros, mas pensar em nós é mesmo fundamental e só estando bem connosco e respeitando as nossas vontades é que nós vamos ser também depois respeitados pelos outros. Por isso, acho que é mesmo importante e eu tenho de trabalhar até mais nisso, em impor aquilo em que eu acredito, manifestar mais aquilo que eu penso e, é claro, também às vezes é importante aprender quando é que nos devemos calar. A 15ª coisa é que os 20 são anos estranhos. Eu acho mesmo isto, eu ainda só agora é que entrei nos 20, tenho 21, mas eu acho que esta fase entre os 20 e os 30 são anos mesmo estranhos, porque vai um bocadinho ao encontro de um dos primeiros tópicos que eu falei aqui, de que não há uma resposta certa ou errada, ou uma maneira certa ou errada de ver a vida. Eu acho que realmente é estranho porque nós vemos pessoas que não foram para a faculdade e que já estão a trabalhar, colegas nossos da escola, de quando éramos mais novos, pessoas que se calhar já vão ter filhos daqui a uns anos e depois outras que, não sei, eu sinto que é uma idade tão estranha
porque tudo pode acontecer e há tantas hipóteses e eu acho que isso é bom, acho que isso é ótimo e que também me desperta muito interesse e curiosidade porque eu gosto imenso de mudança, apesar de ter algum receio dela, eu gosto imenso de mudar e acho que faz mesmo bem sairmos da nossa zona de conforto, esses clichês todos, etc. Mas os 20 são mesmo anos estranhos e às vezes é estranho, lá está, pensar que daqui a poucos anos já tenho 30 e depois tudo pode acontecer, não sei, é estranho. Sinto que é uma fase de transição, mas que lá está, vou aprender muito, vou mudar muito e isso é ótimo. Depois, também aprendi que os hobbies são fundamentais, que eu não sei se posso considerar, eu acho que considero, sem dúvida, o YouTube, o podcast, o Instagram como hobbies, mas também outras coisas como pintar, desenhar, sei lá, qualquer coisa, cantar até, qualquer coisa que nos faça estar desligados e relaxados, qualquer coisa que nos faça bem. Qualquer hobby, no fundo, eu acho que é mesmo importante. A fotografia, etc., no meu caso, são coisas que realmente são muito importantes porque só fazermos uma faculdade ou só fazermos um curso, eu acho que é um bocadinho redutor, no sentido em que todas as outras coisas dão-nos experiência, dão-nos sensações diferentes, aumentam a nossa criatividade e se não fossem estes hobbies, se não fosse o podcast, se não fosse o YouTube, se não fosse uma câmara para tirar fotografias, sei lá, se não fossem os livros, eu acho que não tinha tanta criatividade, que não era uma pessoa tão feliz. Aliás, eu não acho, eu tenho a certeza, porque desde pequenina que sempre gostei de fazer imensa coisa, de experimentar, fazer coisas diferentes. Eu ainda agora experimentei fazer cerâmica. Fiz aqui este prato em cerâmica, as outras peças eu deitei-as fora porque ficaram mesmo mal, mas lá está, acho que é mesmo experimentar que nós percebemos se temos jeito ou não para alguma coisa e também que aperfeiçoamos. Eu normalmente não sou uma pessoa de desistir quando não faz bem as coisas. Eu fiz este prato e não está perfeito, mas quero experimentar fazer mais coisas deste género porque... Ok, eu percebi-me que eu estava a mostrar para a câmara e quem está em casa não vai ouvir. Mas não se preocupem, quem está em casa não, quem está a ouvir no Spotify não vai ouvir. Mas não se preocupem porque eu vou falar disto no próximo vídeo, por isso têm de ficar atentos. E eu nunca sei como é que se dizem estas coisas. Tipo, de youtuber, sabem? Não sei. Não tenho muito jeito para isto ainda. Mas pronto, nada que não se trabalhe. Mas no fundo era o que eu estava a dizer. Eu acho que hobbies são mesmo importantes e nós experimentarmos e predispormos a fazer coisas diferentes fora da nossa zona de conforto ou na nossa zona de conforto, fazer coisas, experimentar, explorar e perceber quais é que são as nossas paixões e sem dúvida que ajuda imenso a descobrir aquilo em que nós temos jeito, aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos e que não temos jeito. Eu acho que é mesmo importante. Sempre me rodeei de hobbies diferentes, o que às vezes é um bocado confuso porque não sei bem aquilo que verdadeiramente quero e gosto, mas a verdade é que tenho vários interesses e que isso também é muito bom. Estamos quase a acabar. O 17º ponto que eu tenho aqui é confiança muda a nossa percepção de tudo. E eu também acho que muda a percepção que os outros têm de nós, porque a partir do momento em que nós irradiamos confiança, eu acho que as pessoas nos começam a ver de outra maneira e eu ainda estou a trabalhar nisso, mas realmente ter confiança em mim, naquilo que eu faço, no meu trabalho, ter amor próprio, acho que muda mesmo a nossa forma de viver a vida e eu nunca me tinha percebido do quão importante é nós confiarmos em nós e nós gostarmos de nós antes de tudo o resto, porque realmente faz a diferença em tudo e depois acaba por nos dar uma força extra para fazer as coisas acontecer. Ser confiante e trabalhar nessa confiança é mesmo uma coisa que se trabalha, lá está, mas que traz muitos resultados. E nem sempre vamos sentir-nos no auge da nossa confiança. Há dias em que nos sentimos incríveis, há outros dias em que não nos apetece sequer aparecer perante o mundo, mas eu acho que isso é mesmo assim e que vai ser sempre assim, mas é preciso, lá está, aprender a gerir isso e a lidar com isso da melhor maneira. É um desafio, é um processo lento, sim, e há pessoas que estão mais dispostas a isso do que outras, mas eu acho que toda a gente consegue acreditar em si, ter confiança e que isso traz mesmo muitos bons resultados. O 18º ponto que eu tenho aqui, que eu aprendi, é que vão existir sempre dias maus e é preciso aceitá-los. Também já fui falando um bocadinho disto aqui, mas o que eu quero dizer com isto basicamente é que eu acho que temos sentido muito ultimamente aquela questão de não estarmos bem, de termos fases, às vezes nem são dias, são semanas, em que as coisas não correm bem, que não estamos bem. Eu acho que é mesmo preciso aprender a lidar com eles e não encará-los como uma coisa má. É uma coisa que é normal, que vai sempre acontecer. Mesmo que nós estejamos no auge da nossa vida, vão haver sempre dias piores e fases piores. Acho que é preciso lidar com elas, ter
aceitá-las, principalmente. Eu acho que a palavra-chave aqui é mesmo aceitá-las. Outra coisa que eu tenho aqui é que é preciso mesmo saborear as pequenas coisas da vida e foi uma coisa que eu também aprendi, falo imenso sobre isso, é um clichê, eu sei, mas é verdade. Viver para as pequenas coisas faz-nos viver uma vida muito mais plena e muito mais feliz, eu acho, porque a felicidade nem sempre está nos grandes feitos da nossa vida, não está em ir fazer uma viagem ou em comprar um carro novo ou acabar uma licenciatura. A felicidade está nas pequenas coisinhas, está em hoje estar só, por exemplo, ou lá está, nestas pequenas coisas, em conversar com alguém, em fazer uma refeição que nós adoramos. Acho que nós não devemos só procurar a felicidade nos grandes momentos da vida, mas sim saboreá-la nas pequenas coisas e criá-la no fundo. Somos nós que encontramos a felicidade, não é ela que vem ao nosso encontro. Que inspiracional! Estamos quase a acabar, faltam 2 pontos. Também aprendi que comunicação é mesmo importante. Não estivesse eu a acabar um curso de comunicação, não é? Mas eu acho que se tem ouvido muito falar da importância da comunicação, de uma comunicação eficaz, de uma comunicação indicada a cada pessoa, a cada instituição até. E aqui quando eu falo em comunicação é não só nas nossas relações interpessoais, que é fundamental, mas também a nível geral e mundial. A maneira como nós comunicamos as coisas, como nós falamos, como nós nos dirigimos a outra pessoa. Acho que é mesmo muito importante passar mensagens corretas e coerentes e que, lá está, a comunicação é mesmo fundamental em qualquer área da nossa vida, em qualquer fase, com qualquer pessoa, porque diz muito de nós, diz muito daquilo que nós queremos passar e por isso eu espero que não haja desemprego na minha área, porque comunicação é mesmo muito importante. Dentro da comunicação, também acho que é muito importante saber ouvir e saber ocupar o nosso lugar de fala, saber quando é que devemos dar uma opinião e saber quando é que devemos estar calados, porque se calhar a nossa opinião não é assim tão importante e tão fundamentada para nós a partilharmos. Isto é uma coisa que eu sinto que já aprendi há muito tempo, ou que se calhar sempre veio de mim, mas acho que é importante dizer que nós nem sempre temos de ter uma opinião sobre tudo, nós nem sempre temos de dizer algo sobre um acontecimento. Às vezes o melhor que podemos fazer é mesmo ficar calados, ouvir outras pessoas que saibam realmente falar sobre o que estão a falar e acho que conseguimos enriquecer-nos muito mais a nós se ouvirmos, mais do que falarmos em algumas situações. E acho que muita gente devia aprender a calar-se e a ouvir mais do que falar. O último ponto que eu tenho aqui, e por acaso é um ponto bonito, mas eu nem segui nenhuma ordem específica, isto foi tudo um bocado aleatório, mas o último ponto que eu tenho aqui é que atitude e mindset fazem a diferença, porque fazem mesmo a diferença e lá está, que eu posso não controlar o que acontece, mas no fundo controlo a maneira como eu posso reagir às coisas, que foi uma aprendizagem muito recente, que eu tinha bastante dificuldade em fazer isto, mas eu acho que não há muito que possa dizer aqui, é mesmo a maneira como nós reagimos às coisas é a única forma que nós temos de as controlar, nem todas, obviamente, mas quando alguma coisa menos boa acontece, nós podemos escolher reagir de forma má ou reagir de forma mais positiva e mais consciente. Nem sempre positiva no sentido de não há problemas, isto corre sempre tudo bem, ou vai correr sempre tudo bem. Não, às vezes as coisas correm mal, ok? Mas ver as coisas de uma perspectiva diferente e às vezes, se calhar, no momento podemos explodir e estar mesmo mal e lidar mal com uma determinada notícia, mas que depois é preciso tirar um tempinho para nos distanciarmos, olhar para ela de outra perspectiva e, lá está, relativizar. Isto é tudo um ciclo porque eu estou a acabar quase da mesma forma como comecei, mas em minha defesa os pontos são diferentes e aqui eu queria mesmo focar-nos era no nosso mindset e na maneira como nós pensamos e acreditamos nas coisas, porque faz a diferença, é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar no mindset, na maneira como acredito nas coisas, como quero que as coisas aconteçam. Acho que no fundo está tudo muito relacionado, sei que vou continuar a aprender muito mais pela vida fora, e isso é uma coisa que me deixa mesmo descansada, porque eu adoro aprender sobre tudo, coisas diferentes, e aprender muito com os outros, e eu acho que uma coisa boa também de ter agora o canal e o podcast é que eu posso ouvir aquilo que eu dizia e as minhas conversas de há uns tempos atrás e se calhar agora já penso de uma maneira diferente. Acho que nós estamos sempre a melhorar-nos e a aprender e a mudar opiniões porque isso é sinónimo de evolução. Acho que isso é muito bom e se calhar daqui a 2, 3, 5 anos, 10 anos vou estar a ouvir este episódio, a ouvir este vídeo
e a gozar com a minha cara, porque se calhar já não penso assim em muitas coisas. Há outras que eu espero que se mantenham, honestamente, mas não sei, acho que isso é a beleza de crescer e de estarmos neste mundo sempre a aprender. E no fundo é isso, estou a ficar extremamente dramática e nostálgica, mas pronto, vocês já sabem como é que eu sou. Espero que tenham gostado deste vídeo ou deste videocast ou deste podcast, não sei onde é que vocês estão a ver ou a ouvir. Não sei, digam-me se gostaram, se gostavam que eu fizesse mais este tipo de videocast, se ficou muito longo, se não ficou, eu tentei que não ficasse, mas eu falo sempre imenso. Espero que tenham gostado, um grande beijinho, até para a semana e tchau, tchau.